Oi, gente, meu nome é Maria Beatriz, sou aluna do terceiro ano C do Colégio Polivalente. Aqui eu e a minha equipe, né, estamos gravando esse vídeo, que é uma entrevista com alguns familiares e amigos, né. A gente vai fazer perguntas uma linha de raciocínio, né, se eles conhecem a história do povo indígena, que é o nosso povo, né, se eles conhecem a história tanto antiga quanto atualidades, né? Se eles conhecem alguns direitos, alguns órgãos governamentais que apoiam o povo indígena. Então, fiquem aí com a entrevista e obrigada. Oi, meu nome é João Feitosa, sou aluno terceiro C. E eu chamei uma pessoa para responder algumas perguntas relacionadas aos indígenas. A primeira pergunta é: quais são os interesses por trás da exploração da floresta amazônica? O que busca, né, a, a busca intensa pela exploração da floresta amazônica. Eu acho que um fator que é primordial e principal nesse questionamento é a atividade pecuária, que no Brasil é o que causa mais o desmatamento na floresta, tirando os crimes ambientais, que é as queimadas. Mas o da devastar hectares e hectares de terras da floresta para ter espaço para a criação de animais, principalmente os bovinos, porque o Brasil é um grande exportador de carne bovina, há necessidade desse desmatamento para haver tanto espaço para o pasto quanto espaço para a criação desses animais, entendeu? Então acho que esse é um grande fator e que auxilia para a exploração enorme que existe na floresta amazônica. Eu gostaria de complementar. Por trás do desmatamento e das queimadas estão poderosos interesses econômicos, como na criação de gado, no comércio ilegal da madeira e também na produção de soja. E grandes partes desses produtos são importados para a Europa. Garimpos ilegais localizados na Amazônia. Fica na terra indígena Munduruku, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Aqui vivem cerca de 6 mil indígenas, numa área de 3 mil hectares. O ouro extraído dos rios e da floresta atrai garimpeiros e desperta a cobiça dos próprios indígenas. Nossa equipe acompanhou a operação coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente. Um trabalho que começou logo cedo. Nós estamos embarcando aqui na base aérea de Brasília, é madrugada, e nós vamos acompanhar com o ministro do Meio Ambiente, IBAMA, essa operação de combate ao garimpo ilegal na Amazônia. É uma região bastante complexa, porque tem atividades de garimpo muito fortes, também desmatamento de roubo de madeira, enfim, grilagem de terra. E é uma situação que o combate é praticamente diário. São 2 horas da manhã, nós chegamos aqui na base aérea do Cachimbo, no sul do Pará. Aqui nós vamos ter uma reunião com a equipe do IBAMA, a equipe do ICMBio, das Forças Armadas que participam dessa operação. Depois de 2 horas de voo, já é possível ver os estragos provocados pelos garimpeiros. Árvores e mananciais destruídos. 3 helicópteros do IBAMA cercam a área. A segunda pergunta é: como os garimpos ilegais prejudicam os índios? Como o garimpo ilegal mata ou prejudica os índios, né? Eu acredito por diversos fatores, já porque o principal é que o garimpo ilegal ele vai prejudicar a própria natureza, vai contaminar o solo, vai prejudicar o sistema hídrico do local. Então, em relação aos índios, eles necessitam disso, necessitam da água daquele local, necessitam do solo para ter o plantio. Então, através do garimpo, que prejudica esses fatores, vai acabar prejudicando também os índios, entendeu? Então eu acredito que seja um dos fatores que tragam discussões em relação a isso. E outro fator é que acredito que vai existir conflitos,
tanto entre os índios quanto as pessoas que estão lá para garimpar. Porque os índios não vão querer que isso aconteça no local que eles vivem. E vão querer reivindicar que isso não aconteça. Isso vai gerar conflitos. E normalmente quando gera conflitos, há mortes. Então eu acredito que sejam esses fatores. Tanto pela falta que traz prejudicialmente para o local que eles moram, como os conflitos que serão gerados através desse fator, né? Bom, e é exatamente isso que ele falou. Os garimpos prejudicam muito os índios porque danificam o solo por meio do desmatamento, cavando buracos e contaminam os rios que eles usam para pescar. E segundo algumas informações divulgadas pelo G1, no sudeste do Pará, as matas estão sendo muito danificadas por meio dos garimpos. E alguns rios lá estão completamente inacessíveis, porque estão completamente contaminados pelos resíduos dos garimpos. Adquiriu um índice de gravidade maior devido à paralisação dos processos de demarcação e também os conflitos existentes praticamente em todas as terras indígenas em função dessa paralisação. Foi uma paralisação proposital, isso já verificado na campanha eleitoral do atual presidente da República. Eduardo Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, lembrou do triste mês de novembro, quando foram assassinados 5 indígenas justamente pela disputa de terra. Com essas invasões, chega ao ponto do atrito entre índios e não índios, e muitos indígenas têm sido vitimados. O caso mais recente é dos Guajajara, no estado do Maranhão, onde 5 lideranças tombaram devido a esse tipo de conflito. Como os Pataxó Ranranhan, no sul da Bahia, como os Guajajara também, como os Guarani. Então isso é muito triste, né? Triste mesmo, porque isso não é da agora, só que agora está pior e infelizmente sempre vai ter índios assassinados por causa do agronegócio. No ano de 2019, o Brasil figurou-se entre os 3 países com maior número de mortes de ativistas ambientais. Segundo o relatório anual da Organização Global Witness, levando em consideração as afirmações ditas anteriormente, a senhora saberia informar qual o setor que mais teve relação com o assassinato de ativistas no mundo? De acordo com a minha opinião, eu concordo que eu acho, tem assim uma dúvida, mas eu acho que é com os grandes fazendeiros. O setor que mais teve ligação, né, com assassinatos no mundo inteiro foi o setor de mineração, né? Teve até 50 mortes no ano de 2019 de ativistas ambientais. 2019 foi um ano muito sacrificoso para os indígenas, né? Porque foram só no estado do Amazonas, né, que a gente conseguiu catalogar, né? Foram acho que 29 mortos de massacre, né? Por pistoleiro, né? A mando de fazendeiro, garimpeiro, latifundiário, até político, né? E foi uma perca bem forte, né? 2019 foi um ano que mais se matou cacique no Brasil. O ano de 2020, em apenas 3 dias, registrou 2 episódios de violência envolvendo comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Rio Brilhante e Dourados. Durante a virada do ano, o Tecorrá Laranjeiras Nhanderu, em Rio Brilhante, registrou mais um grave caso de intolerância religiosa sofrido pelos indígenas Guarani e Kaiowá. Na madrugada do dia 1º de janeiro, a casa de reza foi atacada com fogo. O caso será investigado. Em Dourados, cidade que comporta a maior concentração de indígenas do país e que fica a 210 quilômetros da capital Campo Grande, 180 famílias Guarani e Kaiowá, das retomadas Nhuverá, Nhuverá Araticutã, Nhuverá Guaçu e Boqueron,
foram vítimas de seguranças privados de propriedades que sobrevêm o território indígena e do Departamento de Operações de Fronteira, DOF. Qual a importância da FUNAI para o povo indígena, de acordo com a opinião da senhora? A FUNAI é uma associação do governo que protege o direito dos índios. Então, gente, cabe à FUNAI, né, a sua missão institucional a proteger e promover os direitos dos povos indígenas e também, né, o estudo de identificação, de delimitação, demarcação e regulamentação fundiária, assim como também, né, a fiscalização, né, das terras indígenas, da demarcação das terras indígenas. Você sabe dizer qual é a importância da demarcação de terras? A demarcação de terras é muito importante para a preservação da identidade dos indígenas e para evitar certos conflitos. Isso, como também a demarcação refere-se à garantia dos direitos desses povos à terra. Você acha que a demarcação de terra se dá de maneira justa? Eu acho que não, acho que a demarcação de terra, principalmente nos últimos anos, com a pressão que a bancada ruralista está fazendo no Congresso, ela é feita de forma a favorecer os grandes latifúndios, os grandes latifundiários e donos de terra e não aos indígenas. O Brasil possui um órgão que garante o direito dos índios. Você sabe qual seria? Sim, a FUNAI. Isso, é a Fundação Nacional do Índio. De acordo com a senhora poderia citar alguns dos direitos dos indígenas? Eles têm direito de estar no seu habitat natural, de preservar o seu ambiente e o direito de ir e vir como qualquer cidadão brasileiro. Eles têm direito a casa, se eles quiserem, a política, a votarem. Eles têm os mesmos direitos que o cidadão branco, como qualquer outro cidadão. O direito dos índios está expresso em capítulos específicos, né? Um desses capítulos é o capítulo 8 da Ordem Social, né? No título 8 dos índios, que segue os preceitos de respeito à organização social, às tradições, crenças, línguas, né? Hoje no Brasil, o índio ele tem direito a buscar a maior interação no meio social externo, né? Buscar fazer faculdade, ou então até mesmo morar mesmo no meio da cidade grande, né? Ou então, se eles declararem que é melhor para a sua preservação da sua origem, da sua cultura, manter ela intacta, eles podem se aldearem, assim como hoje existe no Brasil, né, em alguns pontos da Amazônia, tipos de índios que eles ainda não tiveram contato com o meio exterior, porque eles declararam que assim é o melhor meio da preservação da sua cultura, né? Quais as principais causas dos genocídios e etnocídios indígenas? O genocídio do indígena é causado pelo homem branco que quer se apropriar da riqueza dos índios e não deixa eles viver no seu habitat natural. No seu habitat natural eles querem tomar conta. Então, acontece o genocídio por conta disso, das riquezas que o povo indígena tem nas terras que não foram ainda descobertas, e o homem branco tem a ambição de ser dono dessas terras. E o etnocídio acontece o homem querer acabar com a cultura, com a etnia dos povos indígenas, para se apropriar da riqueza, para ser dono da cultura deles, e essa etnia deve permanecer. Eles têm o direito os mesmos direitos nossos, do homem branco, do homem amarelo, do homem pardo, negro, o direito de ir e vir, e tem o direito de preservar a sua cultura. Obrigada. Muitos indígenas morreram de enfermidades, como a varíola, que foi trazida para cá pelos europeus logo quando chegaram ao Brasil, que acabou contaminando muitos índios e, consequentemente, levou suas vidas.
Outras formas que acabam por matar os índios hoje em dia é devido à extração ilegal de madeira e aos garimpos ilegais, que muitos acabam entrando em conflitos com os indígenas. E também nos garimpos ilegais, eles usam o mercúrio para poder tirar as impurezas do ouro e acabam por contaminar os rios e os peixes, e consequentemente traz grandes doenças para os índios.